Bom dia, Espírito Santo. Caminhe comigo nesse novo dia. Bom dia. Se essa oração chegou até você nesta manhã, talvez isso não seja por acaso. Talvez antes mesmo de abrir os olhos, Deus já tivesse preparado esse encontro. Antes de olhar as mensagens, antes de verificar as notícias, antes de pensar nos compromissos que esperam por você, antes de começar a correr, eu quero convidar você a fazer algo diferente hoje. Durante alguns minutos, esqueça o relógio, as cobranças, esqueça aquilo que ainda precisa resolver, porque existe um convite muito mais importante nesta manhã. O convite para caminhar ao lado de Deus. Todos os dias, nós acordamos pensando no que precisamos fazer, no trabalho, na família, nas contas, nas responsabilidades, nas preocupações e muitas vezes saímos de casa levando uma mochila invisível, uma mochila cheia de ansiedade, cheia de expectativas, cheia de medo, de preocupações que ainda nem aconteceram. E sabe o que acontece? O dia nem começou e o nosso coração já está cansado. Talvez você tenha dormido pouco, tenha acordado preocupada, tenha aberto os olhos já sentindo aquele aperto no peito. Talvez exista uma decisão difícil esperando por você hoje. Ou você está esperando por alguma resposta, lutando por um emprego, tentando salvar seu casamento, preocupado com o filho, ou enfrentando alguma doença. Talvez ninguém saiba o que está acontecendo aí dentro de você. Mas Deus sabe. Ele sempre sabe. E antes mesmo de você dizer qualquer palavra, Ele já conhece o seu coração. Existe uma frase muito simples, mas que pode transformar completamente o seu dia. Espírito Santo, caminhe comigo. Perceba, nós costumamos pedir muitas coisas para Deus. Pedimos saúde, proteção, prosperidade, respostas, mas às vezes esquecemos de pedir aquilo que é mais importante, a presença dele. Porque quando a presença de Deus nos acompanha, mesmo os dias mais difíceis se tornam suportáveis. Os problemas não desaparecem imediatamente, mas deixam de ser carregados sozinhos. E existe uma diferença enorme entre carregar um peso sozinho e dividir esse peso com Deus. Imagine uma criança pequena atravessando uma rua movimentada. Ela não conhece o caminho, ela não sabe para onde olhar, ela não consegue controlar os carros, mas existe uma coisa que faz toda a diferença. Ela está segurando a mão do Pai. É exatamente isso que Deus deseja fazer nesta manhã. Segurar a sua mão, guiar os seus passos, mostrar o caminho, livrar você de perigos que nem imagina, abrir portas que você ainda não consegue enxergar, fechar outras que poderiam machucar o seu coração e permanecer ao seu lado o tempo inteiro. Talvez hoje você encontre pessoas difíceis, ou alguém fale algo que machuque você, algum plano que não aconteça como imaginava. Talvez exista alguma notícia inesperada, mas imagine viver esse dia inteiro lembrando de uma única verdade.
O Espírito Santo está caminhando ao seu lado. Você não está sozinho. Você nunca esteve e nunca estará. Antes de pedir qualquer bênção, vamos pedir companhia, porque quem tem a presença de Deus nunca caminha sozinho. Então respira profundamente. Bem devagar. Mais uma vez. Imagine Deus está enchendo o seu coração demais enquanto você inspira. E enquanto você expira, entregue toda sua preocupação desta manhã. Agora, ore comigo. Espírito Santo, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer conversa, antes de qualquer decisão, antes mesmo de colocar os meus pés no chão, eu quero te dar o primeiro lugar deste dia, porque durante muito tempo eu comecei as minhas manhãs correndo atrás de horários, de resultados, de respostas. E muitas vezes terminei o dia completamente vazio. Hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero começar na tua presença. Bom dia, Espírito Santo. Obrigado pelo presente da vida. Obrigado porque meus olhos se abriram mais uma vez. Obrigado porque existe um novo amanhecer diante de mim. Obrigado por nunca soltar a minha mão, por me dar saúde, pela saúde dos meus filhos, pela minha paz. Obrigado. Talvez eu não saiba tudo o que vai acontecer hoje, mas o Senhor sabe. Talvez existem desafios esperando por mim, mas eles não surpreendem o Senhor. Talvez existem portas que ainda permanecerão fechadas, mas nenhuma delas impede os planos que o Senhor preparou para mim. Pai, antes de eu falar com qualquer pessoa, eu quero falar contigo. Antes de ouvir tantas vozes nesse mundo, eu quero ouvir a tua voz, porque somente a tua voz é capaz de trazer a paz para a minha alma. Espírito Santo, caminha comigo hoje. Quando eu sair de casa, vai comigo. Quando eu entrar no meu trabalho, entra comigo. Quando eu dirigir pelas ruas, protege o meu caminho. Quando eu conversar com alguém, coloca palavras de sabedoria na minha boca. Quando eu precisar tomar decisões, ilumina a minha mente. Não permita que eu seja guiado apenas pelas minhas emoções, nem pelo medo, nem pela ansiedade, nem pelo orgulho. Que eu seja guiado pela tua presença. Espírito Santo, eu te convido para caminhar ao meu lado em cada minuto deste dia. Quando eu sorrir, que o Senhor esteja comigo. Quando eu chorar, permaneça comigo. Quando eu vencer, lembra-me de agradecer. Quando eu perder, ensina-me a confiar. Quando eu não entender os teus caminhos, ajuda-me a lembrar que o Senhor continua vendo aquilo que os meus olhos ainda não conseguem enxergar. Pai, livra-me da pressa que me faz esquecer daquilo que realmente importa. Vivemos dias em que tudo precisa acontecer rápido, mas o Senhor trabalha no tempo perfeito. Ensina-me a esperar sem perder a esperança. Ensina-me a caminhar sem ansiedade. Ensina-me a descansar enquanto o Senhor prepara aquilo que ainda não posso ver. Jesus, se durante esse dia eu me sentir fraco, lembra-me que a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se eu sentir medo, segura a minha mão. Se eu pensar em desistir, renova as minhas forças. Se eu me sentir sozinho, abraça o meu coração.
porque eu não quero viver mais em um dia sem perceber a tua presença. Eu quero andar contigo. Quero ouvir a tua voz no silêncio. Quero perceber os teus cuidados nos pequenos detalhes. Quero reconhecer a tua mão conduzindo cada passo da minha vida. Espírito Santo, permaneça comigo, que eu não viva este dia apenas fazendo muitas coisas, que eu viva esse dia caminhando ao teu lado. Porque existe uma grande diferença entre trabalhar muito e trabalhar debaixo da tua direção. Existe uma grande diferença entre tomar decisões sozinha e tomar decisões depois de ouvir a tua voz. Hoje eu não quero apenas cumprir tarefas, eu quero cumprir o propósito que o Senhor preparou para mim. Pai, livra-me de viver no piloto automático. Quantas vezes eu passei por dias inteiros sem perceber os pequenos milagres que o Senhor colocou diante de mim. O nascer do sol, o alimento sobre a mesa, o abraço de alguém que me ama, a oportunidade de trabalhar, o sorriso do meu filho, a saúde para levantar da cama, o ar que entra nos meus pulmões. Tudo isso são presentes que muitas vezes eu deixo de agradecer. Nesta manhã, eu quero abrir os meus olhos para enxergar as tuas bondades, mesmo nas pequenas coisas, porque quem aprende a agradecer pelas bênçãos, descobre que vive cercado pelo teu cuidado. Ensina-me a caminhar sem ansiedade. Eu não quero viver correndo atrás de um amanhã que ainda nem chegou. Eu não quero desperdiçar esse dia imaginando problemas que talvez nunca aconteçam. Ensina-me a viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma decisão de cada vez. Porque foi assim que Jesus viveu, sempre presente, sempre atento, sempre confiando em ti. E eu também quero viver assim. Jesus, hoje eu entrego nas tuas mãos cada compromisso que está na minha agenda. O Senhor sabe onde eu preciso estar, com quem vou conversar, quais desafios vou enfrentar, quais portas vão se abrir e quais portas permanecerão fechadas. Se alguma porta fechar hoje, ajuda-me a não murmurar. Ajuda-me a confiar que o Senhor está me protegendo de caminhos que eu ainda não consigo compreender. Porque eu sei, nem toda porta aberta vem do Senhor, e nem toda porta fechada significa abandono. Às vezes a tua proteção se manifesta justamente através de um não. Por isso, mesmo quando eu não entender, eu escolho a confiar. Senhor, guarda as minhas palavras, que eu não machuque ninguém com aquilo que eu disser, que a minha boca seja fonte de paz, que eu tenha sabedoria antes de responder, que eu saiba compreender antes de condenar, que as pessoas encontrem em mim alguém que transmita a tua presença, não porque eu sou perfeita, mas porque o Senhor habita em mim. Abençoa também a minha casa, abençoa cada cômodo deste lar, que a tua presença continua aqui, permaneça aqui. Abençoa aqueles que moram comigo, protege a minha família, guarda os meus pais, meu esposo, meus filhos, meus irmãos, meus amigos. Que cada pessoa que eu amo seja alcançada pelo teu cuidado, mesmo aquelas que estão longe. Que nunca falte o pão na minha mesa, que os teus anjos sempre estejam aqui ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, livrando de todo o mal. Jesus, que eu não tenha pressa de viver. Vivemos em um mundo onde todos têm que correr, mas eu quero caminhar no teu ritmo. Se o Senhor disser espere, eu esperarei. Se o Senhor disser avance, eu avançarei. Se o Senhor disser mude de direção, eu mudarei. Porque mais importante do que chegar rápido é chegar exatamente onde o Senhor deseja que eu esteja.
Hoje eu renuncio à ansiedade, ao medo, à necessidade de controlar tudo e eu escolho confiar mesmo sem enxergar, mesmo sem entender. Porque o Senhor sempre está comigo. Muito obrigada pelo dia de hoje. Me protege, protege a minha casa, o meu lar, todos ao meu redor. Que nosso dia seja um dia abençoado. Amém. Repitam comigo. Amém.